A paz do Senhor a todos. Como é de costume, eu sempre falo, eu espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Todos vocês, juvenis, estou muito feliz de poder estar mais uma vez ministrando uma aula para vocês. Nós estamos na lição de número 4. Por favor, eu peço que vocês já estejam com as suas Bíblias, revistas em mãos. Quero dar boas-vindas àqueles que estão nos visitando, nos assistindo, né? Visitando o nosso canal pela primeira vez. Fique à vontade. Você não tem a nossa revista, mas você pode nos acompanhar com a Bíblia. Amém? O título da lição que nós iremos trabalhar nesta manhã é Vencendo os Obstáculos. Lição de número 4. Estamos trabalhando um pouco do livro de Josué. E sem mais delongas, vamos fazer uma oração para estar dando início à nossa aula nesta manhã. Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nosso meio. Nós lhe pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas falhas, de tudo aquilo que nós não fazemos para Ti. Nós te damos graças, ó Pai, por ter até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos preservado. Guie, Senhor, essa aula segundo a Tua boa vontade. Fala comigo, fala, Senhor, com os Teus filhos. Exorta, Senhor, a mim, exorta os Teus filhos, ó Pai, que me ouve. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meus queridos, vamos fazer a leitura do nosso textual. O nosso textual está em Josué, capítulo 4, verso 24. Por favor, acompanhe comigo, Josué, capítulo 4, verso 24. Diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Mais uma vez, vamos fazer essa leitura. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Como já é de costume, nós temos pelo menos 3 objetivos que nós iremos trabalhar no decorrer desta lição. E eu vou pontuar cada um dos objetivos nesta manhã. O primeiro objetivo é o seguinte: é apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. A nossa revista de hoje, ela tem um foco bem específico nessa situação que o povo de Deus passou, neste milagre, nessa maravilha que Deus proporcionou para o seu povo, que foi passar o Jordão. Então nós vamos apresentar os detalhes gloriosos que envolveram essa travessia. O segundo objetivo é mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. Primeiro nós vamos apresentar e segundo nós vamos mostrar como Deus promoveu, nós vamos trabalhar um pouco os detalhes por trás deste milagre, deste acontecimento sobrenatural. Glória a Deus. Terceiro objetivo é compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Esse nosso terceiro, último e não muito menos importante objetivo é compreender a necessidade da celebração, da celebração das bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. Glória a Deus. Convido você que não tem a revista a nos acompanhar com a sua Bíblia no texto bíblico, leitura bíblica em classe,
que está em Josué, capítulo de número 3, do verso 3 ao verso 17. Josué, capítulo 3, do verso 3 ao 17. Diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levaram, parti-vos também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como de medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está de banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Meus queridos, nós vamos fazer a leitura da introdução e eu quero falar um pouquinho dentro desse tópico. Diz assim a introdução: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã. Os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surge muitas vezes oposição humana, ataque de ordem espiritual, dificuldades financeiras, sociais, entre outras. Mas também há obstáculos naturais não criados pelos homens ou pelos inimigos, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para transpor as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. Diz o seguinte: as águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Juvenis, aqui nós podemos ver que o povo ele estava animado, eles estavam felizes, bem dispostos, eles estavam preparados para a entrada em Canaã. Os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Então nós podemos dizer que o povo estava bem disposto, com o seu nível de animação alto, todos eles bem confiantes, todos bem dispostos. Porém, de repente, surge um obstáculo. O povo precisava atravessar o Rio Jordão. Observe, algo para o nosso aprendizado nesta manhã, dentro dessa
dessa pequena leitura que nós acabamos de fazer, sempre em nossa caminhada cristã haverá oposições, sempre haverá obstáculos a serem vencidos, dificuldades a serem enfrentadas. Porque em meio a essas provações, a essas dificuldades, que Deus prova o seu favor para conosco, que Deus provou o seu favor para com o seu povo. E é neste momento que Ele nos envia a saída, o escape para essas dificuldades. Glória a Deus. Outro detalhe que nós precisamos ter é a convicção do nosso chamado, para que essas lutas não nos confundam e não nos passe aquela impressão, como o próprio escritor disse aqui, de que Deus não está concordando com essa caminhada, ou que Deus não está nesse negócio, ou que Deus não está aprovando os nossos atos. Então nós precisamos ter convicção do nosso chamado, convicção de que Deus nos chamou para fazer essa obra, ainda que as adversidades venham, ainda que as dificuldades batam a porta, ainda que o Jordão esteja à frente e que parece ser impossível atravessar. Por isso nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Nós precisamos entender que na nossa caminhada haverá luta, haverá provas. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais demoras, primeiro tópico, atravessando o Jordão. Um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída, o Êxodo do Egito. Agora no mesmo dia, 40 anos, por favor, grife na sua revista, agora no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes, meus queridos. Toda a natureza, obra de sua mão, é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia poderia ter havido êxodos, mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada do povo na terra prometida acontecesse na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para a vinda do seu Filho unigênito, fosse um marco para o estabelecimento de um novo calendário divino em antes de Cristo e depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio do Êxodo, capítulo 12, verso 1 ao 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia marcante para o povo. Juvenis, o escritor aqui, ele destaca alguns pontos bem interessantes nesse tópico. O primeiro ponto é que o povo estava para entrar em Canaã no mesmo dia da sua saída do Egito, 40 anos atrás. 40 anos depois. Com isso, Deus traz à memória do povo o cumprimento das suas promessas, das promessas feitas há anos atrás. E tudo isso não é mera coincidência. Louvado seja o nome do Senhor. Outro detalhe muito importante é a maneira soberana como Deus programou para que tal acontecimento acontecesse na Páscoa. Como bem disse o escritor,
Esses acontecimentos apontavam para o Calvário, para o sacrifício que haveria de vir, para o Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Uma coisa que nós sempre enfatizamos em aulas atrás é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para os símbolos, para os rituais, para os sacrifícios, por exemplo, dos cordeiros que foram imolados, nós devemos ver ali a representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cristo que haveria de vir na nova aliança, do Cristo enviado por Deus para limpar, para salvar, para pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, por favor, grife isso na sua revista, é algo muito importante. Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem ou uma coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Nesse episódio, ao circuncidarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estava na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias, meus queridos. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas. A arca que representava a presença de Deus devia guiar daqui para frente suas mentes e os seus corações. Aqui o escritor Juvenício destaca que durante 40 anos Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem ou uma coluna de fogo. Mas agora o povo seria guiado pela arca do concerto. E o que isso mudava? O povo de Deus, ele não seria, como ele diz aqui, ele não seria mais peregrinos. Não ficariam vagando de terra em terra, de lugar para lugar. Agora o povo teria a sua própria terra. Eles não morariam mais em tendas, mas eles sairiam de tendas para habitar em casas, em local fixo. A arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E aquela arca, ela estava ali para literalmente guiar os seus caminhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, acompanhe comigo. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi. Por favor, grife esse tópico. Eu creio que é um dos tópicos mais importantes, não querendo desmerecer os outros tópicos, mas é de suma importância esse tópico. Diz o seguinte, a ordem mais significativa: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes de santidade. Pois Deus é santo, santo, santo. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santo, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa
separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, juvenis, esse tópico é de suma importância para nós. Aqui nós vemos uma das ordens dadas por Josué ao povo do Senhor. E a ordem foi: santificai-vos. Por quê? Porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Agora eu te pergunto, você que me ouve, você moça, você moço, rapaz, como está a sua vida diante do Senhor? Você está andando em santificação? Será que eu estou andando em santificação? Como está a nossa vida? Como está a nossa vida espiritual diante do nosso Deus? Isso nos traz um alerta. Nós estamos nos santificando? O Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo. Veja que Josué não só falou santificai-vos, mas ele disse que o Senhor faria maravilhas no meio do povo. Ele mostra aqui uma condicional, meus queridos. Para que as maravilhas fossem realizadas, era necessário estar com uma vida santificada. Nós pedimos tantas coisas a Deus. Pedimos que os nossos adversários sejam vencidos, que os nossos vícios sejam sarados. Pedimos um bom casamento, pedimos uma boa casa, um bom emprego, uma vida estruturada financeira. Pedimos livramento das enfermidades. Pedimos uma vida ministerial estruturada. Nós almejamos muito as maravilhas, as bênçãos de Deus, mas nós negligenciamos o processo para receber essas bênçãos. Quer ter uma vida separada, uma vida em santidade, uma vida em devoção a Deus, uma vida 100% ao Senhor. Eu tenho falado muito com vocês no decorrer das aulas que eu tenho a oportunidade de ministrar. É o momento de nós nos separarmos a Deus. É o momento de nós fazermos mais para a obra de Deus e esquecer um pouco da nossa vida, do eu. Do primeiro eu faço para mim, para depois fazer para Deus. Esse é um erro que nós cometemos diariamente. E é necessário nós estarmos santificados, preparados, separados para Deus. Porque, como eu disse há muito tempo atrás, nós seremos a próxima geração. Eu estou falando para futuros missionários, para futuros pastores, para futuros presbíteros, para futuros diáconos, para futuros pais, mães de família, para futuros homens e mulheres de Deus. E se nós quisermos resistir aos dias maus, nós precisamos andar em santidade. Ou nós não veremos a mão de Deus, nós não veremos as tuas maravilhas. Glória a Deus. Vamos ao próximo tópico. As dificuldades no caminho da bênção. Tópico 1. A prova, o Jordão transbordava.
Acho muito interessante a maneira como o escritor separou essa revista nesses 3 tópicos. Ele vai falar, ó, a prova, o Jordão transbordava, e o segundo tópico, a bênção, o tempo da ceifa. Vamos ao primeiro tópico. Atravessar o Mar Vermelho rumo a Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades, estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com os estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos. Olha que situação, meus queridos. Exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível façanha. Louvado seja o nome do Senhor. Como bem intitulou esse tópico, a prova, o Jordão transbordava. Algo que me chamou muita atenção, algo muito interessante que nós podemos ver neste tópico, meus amados, é que humanamente falando, havia muitas coisas contra o povo de Deus do que a favor. Se nós olharmos com os olhos humanos, com os olhos naturais, o povo ele precisava de um milagre da parte de Deus para vencer a luta e para chegar até a luta. Porque diante das circunstâncias, das situações, como bem expressou o escritor, os estudos apontam que a muralha estava intacta há 800 anos. Imagina, provavelmente naquela época, os boatos, as notícias, era que essa muralha era intransponível. E não só isso, para o povo chegar até a muralha, ele precisava passar o Jordão. Mais uma barreira no caminho do povo. Por isso que era necessário o povo estar engajado e ter fé no Senhor. O principal, fé que Deus iria operar o milagre, porque eles dependiam de um milagre da parte de Deus. Só um milagre poderia livrar o povo dessa situação. Segundo tópico, a bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegaram a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreendeu o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um fartoso banquete de boas-vindas para os seus filhos. Certamente como os mais excelentes frutos da terra de Canaã, está escrito que o Senhor ao pecador dá o trabalho para que ele ajunte e amontue e o dê ao bom perante a sua face. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito inclusive os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Deus provou a seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles doravante
seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas, por esse motivo o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós agora vemos as bênçãos que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Era tempo de colheita. Em um momento, o povo estava na prova, na luta. Muralha, inimigos, Jordão, tendo que enfrentar antes deserto, desconforto, rebeliões, enfrentar o mar. Agora o Jordão, como eu acabei de dizer. Mas Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Nós precisamos guardar isso em nosso coração para que as lutas, as dificuldades, as provações não nos derrube, não esmague a nossa fé. Deus tem sempre o melhor para o seu povo. E isso não é um discurso, meus queridos, avivalista aqui. Eu não estou querendo passar um discurso que Deus é o Deus do ouro e da prata, que vai derramar dinheiro do céu, bênçãos do céu, porque essa não é a intenção. Mas Deus diz em sua palavra que Ele dá o escape para o seu povo e Ele tem o melhor para o seu povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ao mesmo tempo que o povo estava passando por dificuldades, por lutas, por provas, Deus já estava preparando o escape e o alimento, o escape e a bênção e a bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, mas não como na travessia do mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado ao outro, fazendo-se muros. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Por favor, grife isso. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que Ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age como no Mar Vermelho. Em outros momentos, porém, como este aqui, o Senhor age mais devagar. Então, juvenis, olha que situação, que momento maravilhoso. É ver que o nosso Deus, Ele não só fez, mas Ele faz maravilhas no meio do seu povo. Nós vemos o cuidado de Deus com o seu povo, em preservar, em guardar, em proteger, em suprir as necessidades. Nós vemos a mão de Deus providenciando tudo. Todo o sustento, toda a ajuda, tudo, absolutamente tudo, toda a segurança, Deus trazendo a solução. E não é assim com a nossa vida. Eu quero que você, neste momento, tente trazer à memória aquele momento que você estava passando de luta, de dificuldade, seja ela financeira, emocional, material, não importa, física, mas tem que se lembrar.
E talvez você, neste momento, você olhou para aquela dificuldade, para aquela prova, por assim dizer. E talvez você até achou que não tinha saída, que não tinha solução. Mas Deus deu o escape. Mas Deus deu a saída. Mas Deus trouxe a solução. Quando eu paro aqui e tento me recordar, eu lembro de inúmeras situações que ocorreram comigo. Outras faz muito tempo, outras mais recentes, mas várias situações. E eu creio que não é diferente na sua vida. Por isso nós precisamos valorizar a obra de Deus. Nós precisamos dar valor a esse Deus que é bom, que faz maravilhas no nosso meio. Nós precisamos nos quebrantar mais, nos deleitar mais no Senhor. Porque Ele tem nos dado o escape. Ele tem nos dado a saída. Ele tem derramado o bálsamo sobre as nossas feridas. Tem sarado. Tem nos curado. Tem trago a provisão. Para tudo. Para tudo. Nada nos tem faltado. Absolutamente nada. Porque o Senhor guarda o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar aí da sua casa, porque Deus tem suprido as necessidades em sua vida, em minha vida, no meio do teu povo. Glória a Deus. Terceiro tópico, com mais 3 subtópicos, eu vou resumir esses 3 tópicos aqui. O memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. O lugar do impossível na vida do crente é lugar da vitória, por isso Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Jordão. Interessante como a vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres, como com livramentos extraordinários de forma pontual. Nesses casos devem ser erigidos memoriais, como cultos em ação de graça, testemunhos na igreja, dentre outros. Segundo tópico, memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempo depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. Terceiro e último tópico, o propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como, por exemplo, grife aí na sua revista, em casos de votos ou aliança, homenagem a pessoas ou tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como neste episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos como essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais,
deveriam saber o que Deus fez no passado, ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para o homem, mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa, depois de mencionar que o Senhor que abrirá o Mar Vermelho, que abriria o Mar Vermelho, era o mesmo que deu passagem pelo Jordão. Josué também mostra que os monumentos serviram para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Nós, meus queridos, nesses 3 tópicos, estamos trabalhando um pouco aqui, junto com o escritor, um pouco dos memoriais. Meus irmãos, o escritor aqui nos chama a atenção para algo muito importante, que é lembrar das maravilhas que o Senhor fez para conosco, lembrar dos livramentos, lembrar das bênçãos recebidas, lembrar de todos os acontecimentos que nós vivemos em que a mão do Senhor supriu todas as necessidades, em que nós vimos de maneira clara a mão de Deus guiando tudo e fazendo algo extraordinário em nosso meio. E nós devemos levantar esse memorial, que é o que? Um agradecimento, que é o que? Um reconhecimento, mostrar tanto para a igreja como testemunho que Deus fez de fato uma obra maravilhosa em nossas vidas, que Ele nos curou de determinada doença, que Ele nos deu um livramento, que Ele abriu portas onde não havia portas, que Ele fez o mar se abrir, que Ele fez o povo passar a seco o Jordão. O povo levantou esse memorial para que as futuras gerações pudessem olhar e ver: aqui o Senhor fez grandes coisas, o Senhor fez maravilhas no meio deste povo. O povo passou neste local a seco. O Senhor parou as águas do Jordão. O Senhor abriu o Mar Vermelho. Você tem levantado memorial a Deus? Você tem testemunhado as maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida, em sua casa, na sua igreja? Nós precisamos levantar um memorial para que o nome de Deus seja engrandecido, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma frase que o escritor deixa aqui: o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória, por isso Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando esta lição. Espero que vocês tenham aprendido muito nesta manhã. Por mais que seja uma lição bem rápida, nós não temos tanto tempo para esmiuçar, mas vocês podem estar conversando comigo no chat, ou até mesmo no privado, ou mesmo no nosso grupo, que nós temos no WhatsApp, tirando as dúvidas. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos o número da nossa agência, da nossa conta. Há um momento agora que nós podemos estar ofertando, dizimando para a casa do Senhor, para a manutenção do templo do Senhor. Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, não deixe de estar conosco neste momento, louvando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está nos visitando, que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, dê like no nosso vídeo, ative o sininho para você receber as notificações do nosso canal e para que o nosso canal venha crescer cada vez mais e que a palavra de Deus venha atingir aqueles que ainda não foram atingidos por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nosso meio. Te agradecemos por mais, Senhor, este momento maravilhoso, pela Tua palavra, Senhor.
a qual nós estudamos nesta manhã, que o Senhor continue a guardar, Senhor, a vida, Senhor, dos teus filhos, Senhor, em tudo, Senhor, suprindo todas as necessidades, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, lembrar sempre, ó Pai, das maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio e aquelas que o Senhor ainda há de operar em nós. Assim nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém.